Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser algumas perguntinhas que eu pedi pra vocês mandarem lá no meu direct no Instagram ou comentar lá na minha última foto. Eu postei lá na história do meu Instagram pra vocês mandarem algumas perguntinhas e algumas pessoas me mandaram. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente me chamando no direct do Instagram perguntando como que eu fiz pra vir pra cá, se meus pais já tinham reservado alguma coisa, se a gente tinha alguma coisa aqui. Sobre dinheiro, se a gente tinha reservado dinheiro pra vir pra cá e muitas outras dúvidas que eu vou responder nesse vídeo. Então, se você não me segue no Instagram, me siga, que vai estar aqui embaixo, o Instagram e o Twitter, e aí vocês me sigam lá, porque eu tô sempre postando coisas por lá. Eu vou juntar algumas perguntas de que me fizeram depois desse stories lá que eu postei e algumas que me fizeram antes, que eu acabei respondendo a pessoa no direct mesmo, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm a mesma dúvida, então eu peguei e vou responder nesse vídeo também. Antes de tudo, se inscreva no canal, ativa a notificação, curta esse vídeo aqui embaixo, compartilha com seus amigos que estão pretendendo vir morar aqui em Portugal, que querem vir quando fizerem 18 anos, não sei, quando terminar a faculdade, porque tem muita gente me perguntando sobre isso, falando só tá esperando terminar a faculdade. E é isso aí. Uma das perguntas que mais fazem pra mim é se precisa de visto pra vir pra cá. Não, gente, não precisa de visto. Pra você entrar em Portugal como turismo, você precisa só do passaporte, somente do passaporte. Só que você precisa do visto caso você fale que vai morar. Mas o visto só vale no caso de se você é contratado por uma empresa, se você vai trabalhar aqui, ou seja, vai ter o visto de trabalho, ou visto de estudante, visto, né, de intercambista, ou alguma coisa assim, daí você precisa do visto. Mas se você quiser migrar, vir só como passeio e ficar aqui e depois ir legalizar e tudo mais, você só precisa do passaporte e normalmente é só isso. Vou juntar com essa pergunta e vou responder já que não, gente, a gente não pretende ficar aqui ilegalmente. Muita gente tá perguntando isso, se a gente vai ficar ilegal, como que a gente tá fazendo. A gente tá ilegal sim, esse mês ou mês passado, fez 3 meses que a gente tá aqui e a gente tá ilegal por enquanto, mas meu pai tá correndo atrás pra legalização e tudo mais, por contrato de trabalho, ou não sei se der certo por documento da Itália, que o meu trisavô era italiano e a gente pretendia fazer isso, mas não deu certo, então meu pai tá correndo atrás por contrato de trabalho. Quem sabe mais pra frente dá também pra pegar a cidadania italiana, que daí por ser Europa a gente vai estar legal dentro da Europa. Outra pergunta muito perguntada é se a gente tinha dinheiro reservado pra vir pra cá. Porque muita gente acha que, decidimos ir para Portugal e pegamos as coisas e fomos. E não, a gente preparou antes. Tinha 1 ano que meu pai estava querendo sair do país, já tinha antes de 1 ano, mas 1 ano que a gente estava programando mesmo para sair do país. E a gente primeiro ia para os Estados Unidos, mas daí não deu certo. Tem um vlog aí no canal que a gente não conseguiu visto. E aí a gente decidiu que ia vir para Portugal mesmo, a gente tinha esses 2 lugares em mente, mas Estados Unidos não rolou, então a gente veio para Portugal mesmo. Então a gente programou antes, há 1 ano, financeiramente, psicologicamente e tudo a gente programou antes de vir, não foi tipo do nada, assim como muita gente fala, ai, rica, programou do nada e foi. Mas não, tinha 1 ano que a gente tava programando isso. E sim, você tem que programar, então eu recomendo vocês não virem, tipo, na empolgação, arruma as coisas primeiro. Se você tem faculdade, quer terminar a faculdade, termina a escola, sabe? Se você tem uma família, arruma as coisas primeiro, vende as coisas da casa, decide com a família se vai vir, tudo direitinho. Não pega simplesmente, vamos para Portugal ou para qualquer outro lugar, né, do mundo. Não vai assim do nada. Outra coisa que me perguntaram é como que a gente fez para migrar. E já encaixa na outra pergunta de que eu respondi sobre passaporte e tal. Então, gente, para migrar é simples. Você pega, vai lá, faz o passaporte, não precisa do visto, como eu já disse. Faz o passaporte, arruma suas coisas financeiramente, prepara, se programa, conversa com a família, vende as coisas que tem na sua casa ou doa e, sei lá, sabe, você tem que se programar antes e não é simplesmente, vou mudar e pronto. Então, se programa antes e é isso. Outra coisa muito importante é você, eu não lembro o nome, mas é você deixar a responsabilidade na mão de alguém confiante.
Ou seja, se você tem algum problema aí no Brasil e como você não tá presente, você não consegue resolver o problema. Então você tem que ter alguém pra poder, para poder resolver os problemas pra você aí do Brasil. Então coloca isso nas mãos de alguém que você confia. E aí já é outro assunto, totalmente fora disso, que daí se vocês quiserem, eu peço meu pai pra vir aqui explicar essas coisas mais profundamente pra vocês, ou pergunto ele, procuro saber mais, daí eu explico mais profundamente pra vocês como que funciona toda essa coisa de documentação, de legalização, de, sei lá, de coisa aí do Brasil, como que faz pra resolver esses problemas. E aí eu gravo outro vídeo e faço pra vocês. Outra coisa que me perguntam é sobre a escola, como que eu tô fazendo com a escola. No primeiro vídeo que eu gravei falando que eu tava aqui em Portugal, que eu tinha me mudado pra Portugal, eu expliquei assim mais ou menos por cima, porque eu tava muito afobada, então só queria dar a notícia pra vocês, eu não sabia nada direito, tinha o quê? 2 meses, 1 mês que eu tinha chego, então não tinha muito o que eu explicar. Bom, gente, eu não tô estudando por enquanto, mas eu já pesquisei. As aulas aqui começam em setembro e terminam em junho, ou seja, não começa em janeiro, igual aí no Brasil começa em janeiro, fevereiro e termina em dezembro. Não, aqui é totalmente diferente por causa da questão de verão, porque o verão aqui, se eu não me engano, são os 3 meses mesmo, são 3 meses de férias, ou seja, junho, julho e agosto de férias e setembro entra a aula de novo. Por quê? Porque a gente também no Brasil, a gente tem aula no inverno e no verão, que é dezembro e janeiro. No verão a gente faz o quê? Vai passear e tal. Então, como é diferente, pra eles não tem como ser em janeiro e dezembro, porque senão eles vão estar no inverno, não tem como aproveitar nada. Então, em setembro eu vou entrar na escola, eu já procurei saber, meu pai já foi lá fazer a equivalência, que é outra coisa sobre documentos. Eu também gravo depois um vídeo sobre só escola, pra vocês saberem, se vocês quiserem. E é isso. Já fiz equivalência, parece que já fiz a inscrição também, porque equivalência é um negócio lá pra ver pra qual escola você vai, se você tem notas boas e tal. E aí é isso, começa em setembro. Ah, Letícia, mas por que você não entrou quando você chegou? Como aqui termina em junho, ou seja, esse mês, hoje é dia 1, eu não tinha como entrar antes. Tudo bem, quando eu cheguei tinha como eu entrar, mas os documentos não tinham chegado ainda, então não tinha como eu entrar na escola. E aí meu pai pediu e deu uma treta lá no negócio, embolou tudo, e era pra ter chego quando eu cheguei, assim que eu cheguei, era pra ter chego um pouquinho depois pra eu poder entrar na escola já. Mas não deu certo e deu uma treta lá, e aí a gente conseguiu os documentos, chegaram só depois, entendeu? Ou seja, esse mês passado no caso, né? Mês passado. E aí não dava pra entrar mais, porque eu ia estudar o quê? 1 mês. Então não ia nem contar, eu ia só por experiência pra ver como que funcionava. E eu falei, não, eu vou me apegar à turma e aí a minha turma vai passar e eu vou ficar. Porque como é no Brasil, eu já terminei meu 9º ano, ou seja, eu ia começar o primeiro no final deles, e aí eu ia ter que voltar pro primeiro de novo. E não, eu não tô atrasada. Em comparação ao Brasil, eu tô atrasada. Muita gente fala, mas você tá atrasada. Não, porque eu faço o aniversário em janeiro. Então, eu acabei de fazer 15 anos, pra eles no caso. Se eu morasse aqui, ou seja, eu ia estar com o 9º ano, eu ia estar no 9º ano com 14 anos, e eu ia ter acabado de fazer 15. Então eu ia sair com 15 anos do 9º ano. E aí com 15, de qualquer jeito eu ia começar o primeiro em setembro e acabar em junho com 16. Porque é como se eu fizesse aniversário na metade do ano aí no Brasil. Como se fosse em agosto. Começa em janeiro ou fevereiro com 15 anos, faço em agosto 16 e saio em dezembro com 16 do primeiro ano. Então eu não tô atrasada em comparação a eles. Não sei se vocês entenderam, mas é isso aí, eu não tô atrasada, porque muita gente acha que eu tô atrasada. Em comparação ao Brasil, sim, mas em comparação ao Portugal, não. Outra coisa que estão me perguntando se foi difícil o processo, no caso de adaptação e tal. Gente, quando você chega aqui em Portugal, eu vou falar bem a verdade pra você. Quando você chega aqui, tá tudo novo, tudo pra você é festa, então você não vê problemas, porque você não tá aqui morando, ou seja, pra você tá tudo ótimo, porque nos primeiros 2 meses, pra você
não tem problemas, não tem nada, sabe? Tá tudo perfeito, tudo normal e tudo mais. Só que depois que cai a ficha, depois de 2 meses, que começa a cair a sua ficha, tipo, poxa, tô morando aqui em Portugal, não vou voltar. Então, você começa a ver os problemas que tem. Tipo, você começa a ver que não é lá as coisas que você imaginava, que queria aquela expectativa toda, que muitas pessoas mentem no YouTube, mentem na internet sobre Portugal, sobre qualquer outro país, porque nenhum país é perfeito. Então, muita gente mente, sim, muita gente fala coisas que não é verdade, coloca, tipo, lá em cima e tal. E aí depois eu gravo pra vocês algumas coisas, falando algumas verdades de Portugal. E, gente, eu não tô desmerecendo Portugal, nenhum outro país, mas muita gente mente. Então eu, pelo menos aqui no meu canal, eu falo totalmente a verdade pra vocês. E eu acho que não tem por que mentir. Então, eu vou depois fazer um vídeo, sim, falando o que as pessoas mentem, o que é verdade sobre Portugal. E, gente, assim, o processo tá sendo tranquilo, basicamente, em adaptação e tal, mas muitas coisas que a gente ilude, né, por vídeos da internet, porque a gente não tá vivendo a realidade, e muita gente que vem só pra passear, volta, faz um vídeo e fala, olha, Portugal é daquele jeito. Mas a pessoa não viveu aqui, a pessoa simplesmente veio e passeou aqui, viveu a vida como se fosse, né, um turista e pronto. Então, quando você mora aqui, quando você faz parte de um país, você vê que não é totalmente aquilo que as pessoas dizem, uou. Mas sim, é muito bom, tá sendo bom. Segurança, tipo, incrível. É ótimo sair com o telefone na rua sem medo de ser assaltado o tempo todo. É ótimo ter gasolina. Mas é isso aí, gente. Depois eu gravo um vídeo mais específico sobre essas coisas pra vocês. Outra coisa que perguntam é: quanto mais ou menos vocês levaram de dinheiro? Gente, eu não vou falar, né, mais ou menos o quanto de dinheiro que a gente trouxe, mas você precisa ter uma preparação boa, porque você tem que lembrar que no Brasil você tá com reais. Quando você converte em euros, é 4 vezes mais do que o seu real. Ou seja, não tem como você vir viver aqui com 10 mil. Não tem como 10 mil reais. Porque convertendo em euro não é nada, entendeu? Então, assim, tem que ter uma precaução com isso, uma preocupação e se preparar bastante, sabe? Porque, tipo, as coisas aqui não são tão baratas pra quem, né, vem do Brasil. Então, não são, tipo, ou super baratos. Tem muitas coisas, sim, que são mais baratas do que o Brasil, mas em comparação ao euro, porque em comparação ao dinheiro convertendo pro Brasil, não é barato, e eu não vou mentir, porque não é barato mesmo. Mas aí depende, porque tem gente que acha que é barato, tem gente que acha que é caro. Por exemplo, tem gente que fala comigo, nossa, super barato. Falaram com a gente também, muito barato, mas você chega aqui e não é tudo isso. Cada um tem um ponto de vista diferente. Outra coisa que perguntaram: é fácil conseguir casa, apartamento ou carro? Gente, não é fácil. Apartamento, quando a gente veio, meu pai conseguiu um contato de uma pessoa daqui. E aí essa pessoa, que inclusive é da minha igreja, essa pessoa conseguiu um apartamento pra gente ficar, até organizar a vida aqui e tal, porque daí a gente veio para um apartamento que, né, cada um tem o seu quarto e um apartamento bom. Mas a princípio a gente tava num apartamento que era tipo, só dava para um casal, assim. Tinha um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha. Então, tipo assim, e tinha uma áreazinha lá fora. Mas não era, tipo, lá grandes coisas, não dava pra viver lá, a gente que tinha 4 pessoas dentro de casa. Mas, tipo, foi ótimo, porque quando a gente chegou, a gente já tinha um lugar pra ficar. Então a gente ficou os 8 primeiros dias no hotel, porque quando você vem pra cá, você tem que reservar hotel, senão você não entra no país. Ou seja, se você não reservar, eles vão falar, olha, tá indo morar, então não vai entrar no país. Então você já tem que reservar um hotel, mesmo que você, sei lá, não fique no hotel. E tem que comprar passagem de ida e volta. Eu esqueci de falar isso. Tem que comprar passagem de ida e volta, mesmo se você só vem ficar. Então não adianta, você vai perder seu dinheiro na passagem de volta. Mas
vale a pena, né? E aí, apartamento, foi isso, apartamento a gente conseguiu, depois de muito, foi uma dor de cabeça pesquisar vários, com preço bom, razoável, assim, né, acessível. Então aí a gente conseguiu esse apartamento aqui, que agora, né, eu tenho um quarto, meu irmão tem um quarto, tem uma sala, tem uma cozinha, tem um outro quarto pra minha mãe e pro meu pai, tem um banheiro, 2 banheiros. Então, tipo assim, e não, gente, não é tipo, uou, o apartamento, mas é um apartamento que dá pra viver, tipo, normal, assim. E carro, a gente tem carro aqui. Carro é o seguinte, aqui eles não tem muitos carros novos, assim. Você olha assim na rua, a maioria dos carros são os carros mais antigos, não vou falar velho, mas são tipo de 2015, 2016. Então, tipo assim, não é igual no Brasil que a maioria tem carro de 2017, entendeu? Então, tem uns que tem 2000, depende, sabe? 2010, 2011, 2012, assim, menos de 2016. Eu falei 2016, mas é menos de 2016. Então, assim, carro aqui é meio complicado pra quem, né, gosta de carros mais novos, porque são mais caros os carros mais novos. Mas carro, assim, gente, é super dá pra comprar e tal, é bem barato, assim, em comparação. Os mais, não mais novos, mas os mais velhos mesmo, são bem acessíveis. E eu não sei qual que é a marca do nosso carro, então não tem como eu falar. Mas a gente tá com um carro bom, atende a gente, não é um carro velho, mas é um carro novo, vamos dizer assim. Não é um novo, mas é um carro bom. E a gente não comprou carro de primeira, então quando chegamos aqui a gente não... vamos olhar um carro. Porque que as coisas, gente, são muito perto. Por exemplo, as pessoas falam que, nossa, é longe 3 km. Gente, 3 km é longe. Olha o tamanho do nosso país, do Brasil. Olha o tamanho. A gente anda, sei lá, 6 horas e não tá ainda dentro de São Paulo, entendeu? Em Minas Gerais. É tipo... Gente, não dá, eles não sabem o que é longe, sério. Sim, dá pra ir pras coisas, aqui a gente quase não usa carro, é só quando vai longe assim mesmo, no domingo, por exemplo, na igreja, e só. Mas o resto dos dias, assim, por exemplo, que o Davi vai pra academia, eu vou pro jazz, então, tipo assim, eu vou de ônibus e depois o resto eu vou a pé. E meu irmão também, mas quando é mais longe, por exemplo, que é daqui de Vila Nova de Gaia pra Porto, que é tipo só atravessar uma ponte, mas mesmo assim, se for andando, aí sim é longe pra ir andando, mas aí pega o metrô e pronto, daí rapidinho você tá lá, em, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Mas não precisa, que o transporte público é bom, mas também não é igual as pessoas falam, por exemplo, o ônibus, o metro, que, nossa, eu tô confundindo, né, é metro, metrô, então não achem estranho você falar metro ou metrô. Eu tô confundindo a cabeça aqui. Mas o metrô, ele, tipo, dá pra você ir de boa, assim, e não paga muito caro. Acho que é o quê? 2 euros, 2,40 pra ir de volta, 2 passes. Então é tipo 2,40 assim, 2,40 euros. Dá, de boa pra você andar assim de transporte público. Então, gente, eu acho que eu já falei demais, esse vídeo já ficou grande. Mas eu vim tirar as dúvidas de vocês mesmo. Tipo, se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo pra poder tirar mais dúvidas que surgirem de vocês. Falar mais coisas, como eu já falei que eu posso falar de escola, né? Depois posso até chamar uma amiga minha brasileira que ela tá estudando. Ou seja, vai acabar a aula, né? Porque em junho. Mas ela pode vir aqui comigo falar pra vocês como que é a escola, como que funciona as matérias e como que é dividido, porque eu já sei, mas deixa no ar, depois eu faço um vídeo sobre isso. Posso fazer também depois um vídeo com meu pai, ou pegar mais informações do meu pai sobre coisas de documento, como resolver, e daí eu passo pra vocês. E é isso, comenta aqui abaixo se vocês querem, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ativa a notificação, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo. E é isso, gente. E um beijo, espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu trouxe aqui só pra poder falar pra vocês, atualizar vocês, tirar a dúvida de vocês e tudo pra vocês. E é isso aí, gente. Um beijo e até mais. Tchau!